Vamos fazer uma revisão sobre movimento circular uniforme. Temos aqui uma plataforma. Esta plataforma é rígida, portanto não sofre deformação. Sobre esta plataforma estão várias esferas representadas. Elas pretendem simbolizar pontos materiais e também temos já desenhados alguns vetores característicos do movimento destas partículas, nomeadamente aqui o vetor velocidade, o vetor força ou o vetor aceleração, que, como se sabe, dado que a relação entre força e aceleração e a massa é F igual a ma, se considerarmos que a massa é unitária, então o vetor força e o vetor aceleração têm a mesma direção, têm o mesmo sentido e têm a mesma intensidade. Aliás, a direção e o sentido, eles têm sempre a mesma direção e o mesmo sentido. A intensidade pode ser diferente se a massa for diferente para cada uma destas partículas, mas para a simplificação da explicação que vamos fazer, vamos considerar que a massa é unitária para não termos que representar dois vetores, o F e o A. Vamos colocar a plataforma a rodar, portanto, com movimento circular uniforme. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a plataforma vai descrever ângulos iguais em intervalos de tempo iguais. Vamos ver. Cá temos a plataforma a rodar. Plataforma rígida, portanto, não se deforma. Estas partículas estão sempre todas alinhadas. Vamos parar a plataforma e vamos começar a fazer ainda mais considerações. Com certeza, quando era criança, se lembra de ter andado nos carrosséis. E aquilo que lhe pergunto já é o seguinte: qual destes pontos escolhia para se divertir mais, ou seja, para experimentar sensações mais fortes? Claro, está a lembrar-se de quando era criança e vai optar com certeza por esta posição aqui. Aliás, eu costumo dizer que os pais, quando levam as crianças a um parque infantil, onde haja, por exemplo, uma plataforma giratória como esta, se quiserem castigar a criança, não lhe proporcionando, portanto, momentos de prazer, pelo facto de estar a usufruir do movimento de rotação da plataforma, onde é que devem colocar a criança? Claro que é neste ponto. Uma criança colocada sobre o eixo de rotação não tem qualquer gozo pelo facto de estar no carrossel. E porquê? Repare que nós somos sensíveis às variações de velocidade. Quanto maior for a variação de velocidade, mais entusiasmados ficamos com o divertimento que estamos a fazer. Repare que à medida que caminhamos da periferia para o centro da rotação, o vetor velocidade é cada vez menor, em termos de módulo, claro. E sendo menor, isso significa que quando esta plataforma, por exemplo, rodar 90 graus, a variação deste vetor é, com certeza que está a ver isso com clareza, muito menor que a variação deste vetor. Em termos de direção e sentido, repare que aqui temos esta direção e este sentido, aqui temos esta direção e este sentido. Quando estiver neste ponto, teremos esta direção e este sentido, e esta direção e este sentido. Ou seja, vai haver variação da direção, vai haver variação do sentido, não vai haver variação da intensidade. Mas repare que quando existe variação da velocidade, basta que exista variação de uma das grandezas referidas, ou a direção, ou o sentido, ou a intensidade. E com certeza que está a compreender que o que experimenta uma maior variação será o que está relacionado com o movimento desta partícula. Para que haja estas variações de velocidade, é necessário que haja uma força, porque, como sabemos, quem provoca variações de velocidade são as forças. E, portanto, nós temos aqui outras partículas situadas noutros locais da plataforma, com os respectivos vetores de aceleração e força, que são simbolizados pelo mesmo vetor, conforme atrás já foi explicado, porque estamos a considerar as massas unitárias, para simplificação do esquema.
Repare também, então, que consoante a variação de velocidade é maior, também o vetor força tem que ser mais intenso. Caso contrário, não provocaria a variação da velocidade. Repare que o vetor força menos intenso é o que está mais próximo do centro de rotação, ou do eixo de rotação. E porquê? Porque também esta variação de velocidade desta partícula não é tão grande como a variação da velocidade desta partícula. Estamos a falar em termos de módulo agora. Vamos pôr a plataforma a rodar para explorarmos mais algumas características relacionadas com este movimento. É claro que todas as partículas descrevem ângulos iguais em intervalos de tempo iguais, o que quer dizer que todas têm a mesma velocidade angular, definindo-se velocidade angular como um quociente entre o ângulo descrito a dividir pelo intervalo de tempo que demorou a descrever. Portanto, elas têm todas a mesma velocidade angular, mas não têm todas a mesma velocidade linear. Aliás, repare-se que as que têm velocidade linear em termos de módulo maior são aquelas que se encontram mais afastadas do eixo de rotação. Nenhuma destas partículas aqui tem velocidade linear igual à sua vizinha. E porquê? Porque está permanentemente a mudar a direção, o sentido do vetor velocidade. Repare, muito embora não varie o seu módulo, estão a variar a direção e o sentido. E, portanto, está a variar uma das características do vetor velocidade, então nós podemos dizer que existe aceleração. Se quiséssemos que a norma destes vetores aumentasse, teríamos que aumentar a velocidade angular da plataforma. Portanto, que passasse a descrever o mesmo ângulo num intervalo de tempo menor. E vice-versa. Repare-se que quando aumentamos a velocidade de rotação da plataforma, a força ajusta-se automaticamente para provocar as referidas variações de velocidade. Vamos parar novamente. Cá temos então a nossa plataforma e as características que estão relacionadas com o vetor velocidade, o vetor aceleração, a velocidade angular, o vetor força, enfim, todas estas grandezas cinemáticas relacionadas de modo a que as partículas consigam descrever estas trajetórias que são circulares. Para as trajetórias das partículas são circulares. Portanto, a trajetória é uma circunferência.